Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula para o preparatório. Hoje nós iremos revisar a regência verbal e regência nominal, ok? Na semana passada nós revisamos os complementos verbais e nominais. Hoje é o dia da regência, ok? Mas vamos lá. O que é a regência? A regência ela cuida especialmente das relações de dependência em que se encontram os termos de uma oração ou as orações entre si no período composto. Os termos, quando exigem a presença de outros, chamam-se regentes ou subordinantes. Os que completam a significação dos anteriores chamam-se regidos ou subordinados. Quando o termo regente é um nome, ocorre a regência nominal. Quando o termo regente é um verbo, ocorre a regência verbal, ok? Então, deixa eu explicar isso melhor para vocês. Os termos regentes, eles pedem o complemento. E os termos regidos, eles completam o sentido do termo regente. Vejamos aqui nesse exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de regência nominal, ok? Por quê? Porque o termo regente é um nome. Olha aqui, temos confiança. Quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém. Olha aqui, termo regente é aquele que pede um complemento. E o termo regido, ele completa o sentido do termo regente, ok? Vamos lá. Os homens confiam em Deus. Confiar, termo regente, que é um verbo. Em Deus é o complemento verbal, objeto indireto. Aí, neste caso, quando o termo regente é um verbo, nós estamos nos referindo à regência verbal. Quando o termo regente é um nome, estamos nos referindo à regência nominal, ok? Aqui neste exemplo, os cientistas pesquisaram o cérebro humano. Termo regente é um verbo, logo temos a regência verbal, ok? O trabalho é útil a todos. O trabalho é útil a todos. Termo regente é um adjetivo. Agir contrariamente às suas ideias. O termo regente é um advérbio. Agora veja, o advogado tinha certeza de que venceria no tribunal. Temos aqui a oração principal, que é o advogado tinha certeza. O termo regente, olha aqui, é um verbo substantivo, certo? O de é uma preposição, que conjunção integrante. Opa, conjunção integrante. Nós já estudamos isso em um outro momento. Quando nós temos uma conjunção integrante, é a evidência de uma oração subordinada substantiva, não é verdade? Neste caso, completiva nominal. Como você pode ter notado, quando o termo regente é o nome, ocorre regência nominal, tanto no período simples quanto no período composto. Então, vejamos aqui. Nota. Na regência verbal, o termo regido pode ser ou não preposicionado. Na regência nominal, ele é obrigatoriamente preposicionado. Olha aqui, pessoal, que interessante. Vejam só. Na regência verbal, o termo regido ele pode ou não ser preposicionado. Porém, na regência nominal, a preposição é obrigatória, ok? Vamos continuar aqui na leitura. A palavra regência vem do verbo reger, e este do latim regere significa dirigir, guiar, conduzir, governar. Dessa forma, regente é aquele que dirige, conduz, governa. E regido é aquele que é dirigido, conduzido, governado. Fique atento a isso. O termo que completa o sentido de um verbo é chamado de objeto.
O objeto pode estar ligado por meio da preposição ou não, se completar o verbo sem preposição obrigatória. Recebe o nome de objeto direto e pode ocorrer em período simples ou período composto. Então, esse último parágrafo aqui, pessoal, fala dos complementos verbais, ok? Que os complementos verbais são chamados de objeto, certo? Que pode ser direto ou indireto. Direto sem o auxílio da preposição e indireto com o auxílio da preposição. Vejamos aqui um exemplo. Um novo tipo de poluição chama a atenção. Então, chamar é um verbo transitivo, porque quem chama alguém, não é verdade? Chama quem? A atenção. Então, a atenção é o objeto. Porém, nós não temos a presença de uma preposição. Logo, é um verbo transitivo direto, ok? Se o termo complementar o sentido do verbo por meio da preposição obrigatória, então o complemento verbal é objeto indireto. Veja aqui, acredito em suas palavras. Quem acredita, acredita em algo ou em alguma coisa. Então, temos aqui um verbo transitivo indireto devido à preposição. No mesmo período composto por subordinação, o processo é o mesmo, ok? O público exigia que os ingressos fossem devolvidos. Temos aqui, uma oração subordinada substantiva, objetiva direto. Por quê? Porque nós temos o verbo exigir, porém, esse verbo ele exige um complemento, que neste caso, quem faz o papel de complemento do verbo é toda uma oração. Ok? Para lembrar, veja o quadro abaixo. Temos aqui algumas siglas, ok? E seus respectivos significados. Caso você ainda não saiba, é muito importante anotar isso daqui, pessoal, ok? Vamos lá? Regência de alguns verbos. Temos aqui o verbo aspirar, informar, proceder, assistir, obedecer. Então, vamos lá, vamos começar a estudá-los. Aspirar, no sentido de almejar, pretender, pede complemento com a preposição. Então, presta atenção, que aqui é aspirar no sentido de almejar, de pretender. Como, por exemplo, todos aspiram a um mundo sem guerra. Vanderlei aspira ao cargo de técnico da seleção. E no sentido de cheirar, dissolver ou inalar, ele pede complemento sem preposição. Olha aqui, nas metrópoles as pessoas aspiram ar poluído. Gostava de aspirar o perfume das flores. Então, observa esses dois usos, esses dois significados. Aspirar no sentido de almejar, ele pede complemento, preposição, ok? Então, é um objeto indireto, certo? Já no sentido de cheirar, de inalar, ele é um objeto direto, sem a preposição, ok? Assistir, no sentido de prestar assistência, dar ajuda, é normalmente empregado com complemento sem a preposição. Então, se não tem preposição, é um objeto direto. Observe aqui comigo. O governo pretende ajudar, olha aqui, assistir no sentido de ajudar os desabrigados pela enchente. Já no sentido de ver, de presenciar como espectador, pede complemento com a preposição a, objeto indireto. Então, temos aqui, assistimos a um debate acalorado entre os dois candidatos. Não consegui assistir ao filme. Não é o filme, tá? É ao filme que você recomendou. Já o verbo assistir, no sentido de caber, pertencer, pede complemento com a preposição a, ok? Votar é um direito que pertence, olha aqui,
Assistir no sentido de pertencer a todo cidadão. Chamar, no sentido de convocar, mandar vir, exige complemento sem preposição. O professor chamou, o professor convocou os alunos. Convoquei o gerente do supermercado. Olha aqui o verbo chamar no sentido de convocar, ok? No sentido de dar nome, pode ser tanto transitivo direto como transitivo indireto, ok? Chamei João de covarde. Chamei a João de covarde. Chamei João de covarde, olha aqui, certo? Verbo transitivo direto, objeto direto e o predicativo. Chamei, verbo transitivo, indireto, objeto indireto, predicativo. Então, pode ser tanto sem preposição quanto com preposição. Esquecer e lembrar. Quando não forem acompanhados de pronome oblíquo átono, pedem complemento sem preposição. No caso, objeto direto. Esqueci o guarda-chuva. João lembrou o dia do aniversário. E quando forem acompanhados de pronome oblíquo átono, pedem complemento com preposição de. Esqueci-me do guarda-chuva. João se lembrou do dia do aniversário. Então, quando ele vem acompanhado de um pronome oblíquo, ele é objeto indireto. Custar, empregado no sentido de ser custoso, ser difícil, pede complemento introduzido pela preposição, neste caso, objeto indireto. Vamos lá? Custou ao atleta aceitar a derrota. Foi difícil, foi custoso, ok? Custa a mim acreditar nessa notícia. E implicar. O verbo implicar no sentido de trazer como consequência, acarretar, exige o complemento sem preposição. Atitudes desse tipo sempre acarretam punições, ok? Já o verbo implicar no sentido de mostrar-se impaciente, ok? Demonstra antipatia, exige complemento com a preposição, objeto indireto. Sempre implicava com os colegas, não implique com o seu irmão. Então, com é uma preposição, ok, pessoal? Olha aqui. Informar, normalmente é usado com os dois complementos, ok? Direto e indireto. A companhia informou o atraso aos passageiros. Aí, olha aqui, ó, observa aqui, já que o verbo informar admite os dois complementos, ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou também conhecido como verbo bitransitivo, certo? Obedecer, o verbo obedecer, na linguagem culta, deve ser empregado como transitivo indireto com o complemento introduzido pela preposição a. Eles obedeciam a uma determinação do diretor. Verbo transitivo indireto, ok? Namorar, quando usado como complemento, é transitivo direto, portanto, o complemento não deve vir introduzido por preposição. Marco namora Berenice. Vivia namorando aquele vestido. Então, observem que o sujeito, verbo, complemento, tá? Um objeto direto. Não é Marco namora com Berenice, não. É um objeto direto, ok? E agora os verbos pagar e perdoar. Se o complemento denota coisa, olha aqui, coisa, deve vir sem preposição, objeto direto. Mas se denota pessoa, deve vir com preposição, objeto indireto, ok? Paguei um empréstimo, você pagou uma coisa, então, objeto direto. Você pagou ao gerente, você pagou pessoa, então,
Complemento com preposição. Preferir. Na linguagem culta, o verbo preferir deve ser empregado com 2 complementos. Um objeto direto e outro objeto indireto. Vamos lá? Preferimos sucos naturais a refrigerantes. Prefiro ficar em casa a sair com este trânsito. Então, pessoal, preste atenção. Não é que eu prefiro sucos naturais do que refrigerante. Não, ok? A preposição exigida, de acordo com a regência do verbo preferir, é a preposição a e não a preposição com. Agora, o verbo simpatizar pede complemento com a preposição com. Simpatizo com a nova professora. Nós simpatizamos com sua ideia. O verbo proceder, no sentido de ter fundamento, mostrar-se verdadeiro, é empregado sem complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Sua observação procede. O pedido foi negado porque não procedia. Então, preste atenção. Proceder é um verbo intransitivo. Neste caso, não é exigido um complemento. No sentido de originar-se, provir, é transitivo indireto. Olha aqui, muitos pacientes originam-se da desatenção do motorista. No sentido de levar a efeito, executar, é transitivo indireto, com termo regido pela preposição a. O Ministério Público executará, aqui ó, a uma investigação. O verbo querer, no sentido de desejar, de ter vontade, pede complemento sem preposição. Então, se ele pede complemento sem preposição, temos um objeto direto. E já no sentido de estimar, de ter afeto, é transitivo indireto. Quero a meus pais. Olha aqui a preposição. Visar, no sentido de mirar, de dar visto, pede complemento sem preposição. Visou o alvo. Mandei visar o cheque. Já visar, no sentido de ter vista, de objetivar, é transitivo indireto, com o complemento regido pela preposição a. Visamos a uma sociedade justa. Lúcia visava ao cargo de gerente. Então, olha aqui, pessoal, a preposição. Para não esquecer, os pronomes o, a, os e as devem ser empregados como complemento de verbos transitivos diretos e os pronomes lhe e lhes como complementos de verbos transitivos indiretos, ok? As atividades do dia, meus amores, elas se encontram na ficha complementar de exercícios, certo? E o código da aula de hoje é termo regente e termo regido, ok? Anota aí, termo regente e termo regido. É o código de presença da aula de hoje, então não deixa de comparecer ao meu Instagram para confirmar a presença em nossa aula, ok? Um grande beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.